A antiga Roma, um império que marcou a história da humanidade de maneira inesquecível, foi o cenário de muitos relatos que, embora impressionantes, foram distorcidos com o tempo. Durante séculos, acreditamos em mitos e lendas sobre seus costumes, sua cultura e seus heróis. Mas hoje vamos revelar a verdade por trás de 25 mentiras que foram ensinadas sobre a Roma antiga, desafiando tudo o que você pensava saber. Você já se perguntou se os gladiadores eram realmente os temidos, guerreiros musculosos que vemos nos filmes? Ou se os romanos viviam entre mármore branco e esplendor? Pois prepare-se, porque o que você descobrirá mudará sua visão sobre a Roma clássica. Antes de continuar, quero convidá-lo a ficar conosco até o final, porque o que preparamos não é apenas uma série de mitos revelados, mas uma verdadeira imersão na Roma que não te ensinaram na escola. Vamos começar com um conceito que todos pensamos saber. 1. O vomitório era um lugar para vomitar. Todos nós já ouvimos isso. Os romanos, após banquetes colossais, se retiravam para o vomitório para expulsar o excesso de comida. Certo? Pois não. O vomitório não era um espaço para que os romanos pudessem vomitar após uma festa. Seu verdadeiro propósito era ser um corredor de evacuação rápido para as multidões, garantindo que os espectadores pudessem sair dos coliseus e anfiteatros rapidamente, especialmente após um espetáculo. Imagine a multidão de 50 mil pessoas no Coliseu de Roma. Como você acha que a saída era organizada? Exatamente, com vomitórios. Os gladiadores eram sempre musculosos e esbeltos. O cinema nos vendeu a ideia de gladiadores imponentes e corpos esculpidos. No entanto, investigações recentes mostraram que muitos gladiadores eram mais robustos, com uma dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, projetada para acumular energia e protegê-los dos cortes e golpes durante os combates. Na verdade, alguns deles provavelmente tinham mais gordura corporal do que imaginamos, e isso os ajudava a resistir melhor nas lutas. A saudação romana e o fascismo. Se você já pensou que a saudação romana, com o braço levantado, era um costume habitual na Roma antiga, vai se surpreender ao saber que não há evidência de que fosse assim. Na verdade, a famosa saudação romana que conhecemos hoje se originou muito depois nas pinturas do século XVIII e foi adotada pelo fascismo de Mussolini e pelos nazistas, não pelos romanos. Nero incendiou Roma. Se você já ouviu que o imperador Nero incendiou Roma para culpar os cristãos, saiba que não há evidências que sustentem essa afirmação. Embora o incêndio tenha devastado grande parte da cidade em 64 d.C., não há provas claras de que Nero tenha sido o responsável. Na verdade, alguns relatos afirmam que quando o fogo começou, Nero estava fora de Roma, em sua vila, e voltou para coordenar a ajuda. As bacanais eram festas de descontrole. Dizem que as bacanais, festas em homenagem a Baco, estavam cheias de rituais orgiásticos e descontrolados. Mas isso é uma exageração. As bacanais, embora secretas e às vezes loucas, eram em sua maioria celebrações religiosas, e os relatos mais escandalosos provêm de escritores que viveram séculos após os eventos. Nem tudo era como as histórias sensacionalistas pintam. Os romanos sempre usavam toga. O cinema popularizou a imagem do romano com toga o tempo todo, mas a realidade era outra. A toga era uma vestimenta cerimonial que só era usada em ocasiões formais, como eventos públicos, julgamentos ou cerimônias importantes. A maioria dos romanos comuns jamais usou toga no seu dia a dia. 7. As lutas de gladiadores eram sempre mortais. Os filmes nos mostram batalhas de gladiadores nas quais a morte estava sempre garantida. No entanto, os gladiadores eram profissionais valiosos, e sua morte constante seria um desastre para o negócio. Embora a violência fosse parte do espetáculo, a maioria das lutas não terminava em morte. A verdadeira luta era pela sobrevivência e fama deles. As estátuas de Roma eram brancas. Embora normalmente vejamos as estátuas romanas feitas de mármore branco, na época, elas não eram assim. Elas eram decoradas com cores brilhantes, dourado e prata, com uma policromia vibrante que mal podemos imaginar hoje.
O passar do tempo apagou esses detalhes, mas a Roma antiga era, na verdade, um lugar muito mais colorido do que pensamos. E essas são apenas algumas das mentiras sobre Roma. Mas antes de continuar, o que mais te surpreendeu até agora? Conte-nos nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder o restante desta fascinante jornada pela história de Roma. 3. A queda do Império Romano foi em 476 d.C. Embora todos associemos o fim de Roma a 476 d.C., essa é apenas a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou existindo até 1453, quase 1000 anos depois. Você consegue imaginar um império que durou tanto tempo? 10. Os romanos tinham um alto nível de higiene. Embora Roma seja famosa por seus banhos públicos e termas, a realidade é que a maioria dos romanos vivia em condições deploráveis de higiene. O lixo era jogado nas ruas e os excrementos também eram deixados ali, criando um ambiente insalubre na cidade. Nem mesmo os banhos eram um luxo acessível a todos. Os romanos usavam túnicas vermelhas. É uma imagem clássica. Soldados romanos, vestidos com túnicas vermelhas, encharcadas com o sangue de seus inimigos. No entanto, a realidade é que os soldados nem sempre usavam vermelho. De fato, a cor mais comum era o branco ou o marrom, e o vermelho era apenas uma cor simbólica associada a Marte, o deus da guerra. O vermelho tinha um significado militar, sim, mas não era exclusivo nem onipresente na vestimenta dos legionários. Além disso, a cor vermelha no campo de batalha não era necessariamente para simbolizar a violência, mas para um efeito psicológico. A presença de uma legião bem organizada e com uniforme intimidava seus inimigos. A maioria dos soldados, no entanto, usava vestuário funcional e prático, que lhes permitia se mover de forma eficaz no combate. 12. Os romanos tinham médicos de alta qualidade e estavam sempre na vanguarda da medicina. Embora os romanos tenham feito alguns avanços em engenharia e arquitetura, sua medicina estava muito atrás do que hoje entendemos como profissionalismo. Muitos dos médicos romanos eram escravos gregos, e seu conhecimento sobre anatomia e doenças era rudimentar. Além disso, a medicina romana estava cheia de charlatões que vendiam remédios milagrosos sem nenhuma evidência de sua eficácia. Não eram poucos os que buscavam curas mágicas ou se submetiam a práticas perigosas, baseadas mais em superstições do que em ciência. A realidade é que as condições médicas eram precárias e a maioria dos romanos não tinha acesso a médicos qualificados, mas sim a curandeiros ou médicos de vila. 3. As mulheres romanas tinham muita liberdade e poder. É verdade que algumas mulheres da nobreza romana, como Agripina ou Lívia, conseguiram exercer grande influência na política e na sociedade. No entanto, essa imagem de emancipação é uma exageração. A grande maioria das mulheres romanas estava subjugada às autoridades masculinas, pais, maridos ou tutores. Elas não tinham direito ao voto, nem podiam ocupar cargos públicos, e seu papel estava limitado às responsabilidades domésticas ou a funções religiosas muito específicas. Portanto, embora algumas mulheres tenham alcançado um poder considerável, a maioria vivia dentro de uma estrutura profundamente patriarcal. Patriarchy. Os romanos sempre comiam de maneira opulenta em banquetes. Os filmes nos mostram os banquetes romanos como festas de excessos, com montanhas de comida e vinho fluindo em abundância. Embora seja verdade que, em algumas ocasiões, os banquetes eram grandes celebrações, a realidade cotidiana da maioria dos romanos era muito mais austera. Nas cidades, especialmente nos bairros populares, a comida era simples e frequentemente faltava variedade. Os alimentos mais comuns eram pão, legumes, leguminosas, azeitonas e um pouco de carne. Apenas as elites podiam se dar ao luxo de banquetes, com iguarias exóticas, e muitos desses banquetes eram celebrações exclusivas para a alta sociedade. Londinium, a conquista da Grã-Bretanha. Os romanos chegaram à Grã-Bretanha em 55 a.C., sob o comando de Júlio César.
Embora sua invasão inicial não tenha sido bem sucedida, os romanos eventualmente conquistaram toda a ilha e estabeleceram uma colônia romana chamada Britânia. Londinium, o assentamento romano que mais tarde se tornaria Londres, foi fundado por volta de 43 d.C. Os romanos não trouxeram apenas seu exército, mas também suas inovações em arquitetura, infraestrutura, viária e administração urbana. Embora os nativos britânicos tenham resistido ferozmente, como demonstrado pela rebelião de Boudica em 60 d.C., a presença romana moldou a história da Grã-Bretanha até sua retirada no século V. O calendário juliano. O calendário utilizado pelos romanos antes de Júlio César era caótico e pouco confiável, pois dependia das observações lunares e das decisões dos pontífices, sacerdotes encarregados das datas religiosas. Foi Júlio César, em 46 a.C., quem decidiu implementar uma reforma do calendário com a ajuda do astrônomo Sosígenes de Alexandria. O calendário juliano estabeleceu um ano de 365 dias, com um ano bissexto a cada 4 anos para ajustar a diferença com o ciclo solar. Esse calendário foi tão eficiente que permaneceu em uso por mais de 1.600 anos, até ser substituído pelo calendário gregoriano em 1582. O calendário juliano estabeleceu as bases para o calendário moderno, e sua influência perdura até hoje. A moeda global romana. O sistema monetário de Roma foi um dos mais avançados da antiguidade. Em seu auge, o denário romano era utilizado por todo o império, de Roma à Grã-Bretanha e ao Extremo Oriente. O sistema monetário romano facilitava o comércio internacional e permitia que o denário fosse aceito como moeda universal nas regiões sob domínio romano. Além dos denários, havia outras moedas como o áureo e o sestércio, que eram de uso comum entre os cidadãos. A expansão da moeda romana ajudou a consolidar a unificação econômica do Império Romano. O latim como idioma global. O latim, língua oficial de Roma, deixou uma marca indelével na cultura ocidental. À medida que o Império Romano se expandia, o latim tornou-se a língua oficial das regiões conquistadas e, mais tarde, consolidou-se como a língua do cristianismo. Muitas línguas modernas, como o espanhol, italiano, francês e português, têm raízes diretas no latim. Além disso, o latim jurídico continua sendo a base de muitos termos legais atuais. Expressões como a priori, de facto e a posteriori têm origem no latim, mostrando a influência duradoura da língua romana. A burocracia romana. Para administrar seu vasto império, os romanos criaram uma burocracia impressionante que, embora às vezes ineficaz, foi fundamental para seu sucesso na gestão de territórios. O termo burocracia vem do sistema romano de registros e papéis, onde todos os documentos oficiais precisavam ser cuidadosamente preservados e arquivados. Os romanos mantinham registros detalhados sobre impostos, terras, pessoas e transações. Isso permitiu que o Império Romano gerenciasse o comércio, as leis e o recrutamento de soldados de maneira eficiente, apesar de seu enorme tamanho. Sistema de aquecimento. O hipocausto. Embora não tivessem aquecimento central, os romanos idealizaram um sistema incrivelmente avançado chamado hipocausto. Esse sistema de aquecimento consistia em calor radiante gerado pela queima de madeira em um forno ou cisterna. E o calor era distribuído por baixo das casas e edifícios elevados, sobre colunas ou pilares. Tubos de cerâmica instalados nos pisos aqueciam os cômodos, proporcionando uma fonte constante de calor. Os banhos públicos, conhecidos como termas, também usavam esse sistema para aquecer a água e as instalações. Direito romano. O sistema jurídico romano estabeleceu as bases para os sistemas legais em todo o mundo ocidental. O direito romano baseava-se em princípios de justiça e equidade e tornou-se a base dos sistemas jurídicos modernos. O Corpus Juris Civilis, compilado pelo imperador Justiniano no século VI, continua sendo um dos textos jurídicos mais importantes da história. A influência do direito romano é imensa,
Muitos conceitos legais que hoje tomamos como garantidos, como contratos, hipotecas e heranças, têm suas raízes na legislação romana. O serviço postal romano à Roma antiga foi pioneira na criação de um sistema postal eficiente para facilitar a administração de seu vasto império. Esse sistema, conhecido como cursos públicos, foi instaurado pelo imperador César Augusto. O serviço postal romano utilizava uma rede de mensageiros e carros puxados por cavalos rápidos para transportar mensagens oficiais por todo o império. Esse serviço era principalmente reservado para comunicações governamentais e funcionários do Estado, mas mais tarde foi expandido para permitir que cidadãos comuns também enviassem cartas, embora com um custo adicional. As estações de descanso ou estações de correios, conhecidas como mansiones, estavam localizadas ao longo das principais rotas, permitindo que os mensageiros descansassem e trocassem de cavalo para garantir a rapidez das entregas. O exército romano, força e disciplina. O exército romano foi um dos mais avançados e temidos do mundo antigo. A legião romana era uma unidade militar altamente organizada, capaz de se mover rapidamente e manter uma estratégia coerente, mesmo nos campos de batalha mais caóticos. Os soldados romanos, conhecidos como legionários, não estavam apenas treinados para o combate, mas também para manobras táticas, construção de fortificações e uso de armas sofisticadas, como a espada curta, gládio, e o pilum, lança. Além disso, os romanos foram pioneiros no uso de sistemas de fortificação, construindo acampamentos de forma rápida e eficiente durante suas campanhas. Cada legião era composta por 5.000 homens bem treinados, além de auxiliares não cidadãos que os ajudavam nas batalhas. O exército romano também foi crucial para a expansão do império, permitindo que Roma conquistasse vastos territórios na Europa, no Oriente Médio e no norte da África. Gladiadores. Lutar pela vida. Os gladiadores eram combatentes treinados que lutavam em arenas diante de milhares de espectadores como parte do espetáculo público. Embora muitos gladiadores fossem escravos ou prisioneiros de guerra, também havia voluntários que se alistavam nas escolas de gladiadores, conhecidas como ludi. Esses gladiadores ganhavam fama e dinheiro, mas o risco de morrer na arena era muito alto. O Coliseu de Roma, a arena mais famosa de todas, tinha capacidade para até 70.000 espectadores, e em seu interior ocorriam combates não apenas entre homens, mas também contra animais selvagens como leões, tigres e ursos. As lutas eram frequentemente até a morte, embora em algumas ocasiões os gladiadores que demonstrassem coragem ou habilidade recebessem a chance de ser poupados. Esses combates eram organizados para satisfazer o desejo de violência do público romano, que via nesses espetáculos tanto entretenimento quanto uma demonstração do poderio militar de Roma. Politeísmo romano. Antes da conversão ao cristianismo, os romanos seguiam uma religião politeísta, adorando muitos deuses e deusas. Entre os mais importantes estavam Júpiter, o deus principal equivalente a Zeus na mitologia grega, Marte, deus da guerra, Vênus, deusa do amor e da beleza, e Netuno, deus do mar. Os romanos acreditavam que o bem-estar do império dependia da benevolência desses deuses, e por isso realizavam rituais e sacrifícios em sua honra. Havia templos dedicados a cada divindade, e festivais e celebrações religiosas eram realizados durante todo o ano. Além disso, o culto imperial promovia a adoração dos imperadores como divindades, especialmente após a morte deles. Em algumas épocas, chegou-se à deificação de certos imperadores, como Augusto, que foi adorado como um deus. Perseguição aos cristãos. Durante os primeiros 3 séculos da era cristã, os cristãos no Império Romano foram brutalmente perseguidos, especialmente durante os reinados de imperadores como Nero e Domiciano. A perseguição mais cruel ocorreu durante o governo de Diocleciano, 284-305 d.C., quando os cristãos foram acusados de traição e subversão por se recusarem a adorar os deuses romanos. Eram forçados a adorar Júpiter e o imperador, e aqueles que se recusassem eram condenados a morrer na arena, como espetáculo público,
sendo devorados por feras ou queimados vivos. O cristianismo foi visto como uma ameaça à ordem romana devido à sua rejeição da adoração aos deuses e do culto imperial. No entanto, com a conversão de Constantino no século IV e o Edito de Milão em 313 d.C., o cristianismo passou de uma religião perseguida para se tornar a religião oficial do Império Romano. O primeiro saque de Roma. O primeiro saque significativo de Roma ocorreu em 387 a.C. pelas mãos da tribo gaulesa dos Senones, que derrotaram o exército romano na Batalha de Alia. Após a derrota, os gauleses saquearam e pilharam a cidade, levando o que podiam. Esse ataque foi um choque para os romanos, que nunca imaginaram que sua cidade pudesse ser invadida dessa maneira. A vestal responsável por manter o fogo sagrado de Vesta fugiu com suas companheiras para evitar que os gauleses profanassem o templo. Esse saque foi tão devastador que os romanos foram forçados a negociar com os gauleses para que abandonassem a cidade. O saque marcou um ponto de inflexão na história de Roma, já que a cidade teve que ser reconstruída e suas defesas reforçadas. A primeira invasão da Grã-Bretanha. A primeira tentativa romana de invasão da Grã-Bretanha ocorreu no ano 55 a.C., sob o comando de Júlio César. Embora o general romano tenha falhado em sua tentativa inicial, ele mostrou aos romanos que a Grã-Bretanha não apenas existia, mas também poderia ser conquistada. Após essa tentativa frustrada, os romanos não retornaram até o ano 43 d.C., quando o imperador Cláudio completou com sucesso a invasão, estabelecendo a província romana da Britânia. A invasão romana transformou completamente a ilha, introduzindo novas tecnologias, infraestruturas e leis, e resultou na romanização da Grã-Bretanha. Apesar das revoltas nativas, como a famosa Revolta de Boudica, os romanos conseguiram manter seu domínio sobre a ilha até o século V. Eles comiam deitados. O hábito de comer deitado era comum entre a elite romana. Os romanos da alta sociedade adotaram esse hábito dos gregos, que comiam reclinados durante seus banquetes, como um sinal de distinção social. Os homens da classe alta se deitavam em sofás ou divãs, enquanto as mulheres e crianças comiam sentadas. Durante os banquetes, os anfitriões convidavam amigos e familiares para um festim que podia durar horas. Os romanos se entregavam ao excesso gastronômico, comendo grandes quantidades de alimentos, e, em algumas ocasiões, induziam o vômito para continuar comendo. Esses banquetes não serviam apenas para a alimentação, mas também para socializar, fazer negócios e reforçar alianças políticas. Animais de estimação preferidos. Embora cães e gatos fossem populares na Roma antiga, os romanos também tinham animais exóticos como furões, macacos e pássaros. Os furões eram especialmente valorizados por sua capacidade de caçar ratos e controlar pragas, especialmente nas casas. O imperador César Augusto até enviou furões para as Ilhas Baleares para controlar uma infestação de coelhos. Os romanos também eram muito amantes de macacos e pássaros exóticos, que eram símbolos de status e riqueza. Ninfomania imperial. Messalina. Uma das figuras mais escandalosas da corte romana foi Messalina, esposa do imperador Cláudio. Ela se destacou não apenas por sua beleza, mas também por sua atividade sexual desenfreada. Plínio, o Velho, relatou que Messalina se gabava de ter superado as prostitutas em termos de quantidade de homens que ela podia atender em uma única noite. Em um episódio particularmente escandaloso, ela organizou uma competição entre as prostitutas mais famosas de Roma para ver quem poderia satisfazer mais homens em uma noite. Essa obsessão por sexo e infidelidades a tornou famosa na corte romana e, por fim, foi executada por Cláudio, após ser descoberta conspirando contra ele. Poema vulgar. Catulo Catulo, um dos poetas mais célebres da Roma antiga, é conhecido não apenas por sua poesia romântica e lírica, mas também por seus escritos vulgares e provocativos. Em seus versos, não temia falar de temas como paixão sexual ou intrigas pessoais. Um dos episódios mais controversos de sua vida foi quando
Escreveu poemas cheios de insultos e grosserias dirigidos a seus inimigos. Em particular, ele dirigiu versos muito ofensivos a dois de seus críticos, Fúrio e Aurélio, insultando-os de forma tão explícita que esses poemas não foram traduzidos para o latim comum até o século XX. Catulo, assim como muitos poetas romanos, usou a poesia como um veículo para expressar seu desdém pelas normas sociais e lançar uma crítica mordaz às figuras de autoridade de sua época. Tintes para o cabelo. Na Roma antiga, a beleza e a aparência pessoal eram de grande importância, especialmente entre as mulheres da classe alta. As romanas costumavam tingir seus cabelos, especialmente para ocasiões especiais ou festas. Os tons mais populares eram o vermelho e o loiro, e para alcançar essas cores, usavam uma variedade de ingredientes naturais, como cinzas de madeira, gordura de cabra, açafrão, lixívia, gema de ovo e planta de hena. O processo de tingir os cabelos na Roma antiga não tinha apenas fins estéticos, mas também refletia o status social, já que as mulheres ricas podiam se dar ao luxo desses tratamentos, enquanto as classes baixas usavam tinturas mais simples. Esses tingimentos, que até eram usados para dar uma cor dourada aos cabelos das mulheres, são semelhantes aos usados na paella e em outros pratos mediterrâneos tradicionais. Método aterrorizante de limpeza do traseiro. Um dos aspectos mais repulsivos da vida cotidiana na Roma antiga era a forma como os romanos se limpavam depois de usar o banheiro. Em vez de usar papel higiênico, como fazemos hoje, os romanos usavam um bastão com uma esponja amarrada em sua extremidade. A esponja era mergulhada em um recipiente com água salgada ou vinagre para ser usada pela pessoa seguinte. Esse método era utilizado nos banhos públicos, onde os romanos se reuniam para socializar e aliviar suas necessidades. Embora para nós isso pareça horrível e repulsivo, os romanos não pensavam sobre higiene da mesma forma que nós hoje. Esse sistema foi, sem dúvida, um exemplo de como uma civilização avançava em muitas áreas, mas ao mesmo tempo mantinha hábitos de vida que hoje nos parecem absolutamente repulsivos. O colapso do Império Romano do Ocidente. O colapso do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. é um dos eventos mais emblemáticos da história europeia. No entanto, muitas pessoas acreditam que Roma caiu de forma repentina e catastrófica. Mas a realidade é que foi um processo longo e gradual. Durante os séculos anteriores à sua queda, Roma enfrentou pressões externas de povos bárbaros, como os visigodos, vândalos e hunos, que invadiram várias regiões do império. Além disso, houve um declínio interno devido à corrupção no governo, fraqueza econômica e tensões sociais. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo líder germânico Odoacro, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. No entanto, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por quase 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. O Império Romano, o império mais influente, em seu auge, por volta de 117 d.C., o Império Romano tornou-se o maior e mais poderoso império do mundo antigo, com uma extensão de mais de 5 milhões de quilômetros e uma população próxima de 80 milhões de pessoas. Esse império se estendia das Ilhas Britânicas até o Egito e da Espanha até o Extremo Oriente. O Império Romano teve uma influência duradoura na política, na cultura, na arquitetura e no direito em todo o mundo ocidental. Apesar de sua desintegração no século V, o legado romano continua vivo nas línguas românicas, como o espanhol, italiano, francês e português, e nas bases jurídicas de muitos países. Além disso, as estradas romanas e os aquedutos são exemplos de sua incrível engenharia, e seu sistema de governo foi estudado e adotado em muitas partes do mundo. Roma não foi apenas uma superpotência militar, mas também desempenhou um papel-chave na disseminação do cristianismo e na formação das bases da civilização ocidental moderna. A Roma antiga é uma das civilizações mais fascinantes e complexas da história.
com suas conquistas em arquitetura, direito, tecnologia e cultura, deixou um legado que ainda ressoa no mundo moderno. No entanto, não podemos esquecer que também teve lados sombrios, como a crueldade de seus espetáculos, as práticas de higiene e a forma como tratavam certos grupos sociais. Através dessas histórias e curiosidades, podemos ver a complexidade dessa sociedade, que frequentemente misturava grandeza com o macabro e o surpreendente. Se alguma dessas curiosidades sobre a Roma antiga te surpreendeu, convidamos você a deixar um comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos, para que eles também descubram o incrível legado de Roma. E se você quiser conhecer mais histórias fascinantes sobre o passado, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Nos vemos na próxima exploração da história.